Esse meu olho vermelho aqui, pra quem não viu o último vídeo aqui, eu tava com toda hora cílio entrando no olho e tava coçando. Mano, velho, olha a diferença de um pro outro, velho. Um tá branquinho, o outro tá vermelho, velho. Eu tô com um Sharingan aqui. Maconheiro. Vai tomar no seu cu, mano. Maconheiro, que maconheiro é esse que fuma só de um olho? Não faz sentido. Uma só de um olho. É, fuma e só fica vermelho o olho, não faz sentido, mano. Ô, mano, que É, porra, velho. Ai, maconheiro só de um olho. meu cílio estava caindo no olho, velho. O meu cílio resolveu se suicidar hoje, tá ligado? Hum. É, eu estou aqui com o Daniel de novo. Essa porra não para de Fala, encher o galera. saco. Fala, porra. Fala, galera. Já falei aqui, pô. Só isso? Nossa, que Ah, é, introdução legal porra. a sua no Ah, é, canal. porra. Porra. Então, fala, galera do fundo do mar. Então, hoje a gente vai reagir, continuar reagindo àquele vídeo lá, Decifrei a mensagem da garota da Dark Web. É o último vídeo por enquanto. É, talvez tenha mais, não sei. A gente não assistiu o vídeo ainda. E é isso. Bora lá, Rick. Agora, pra começar, a gente não sabe nem se o Todinho tá vivo, né? É, talvez tenha. Sei lá, não sei. Espero que esteja, que eu tô gostando pra caramba desse conteúdo dele, tá ligado? Tá bem, pra caralho. Vai reagir, valeu. Eu sei que isso vai parecer loucura, mas eu acho que ela precisa de ajuda. Se Você acha? Acha? A mina Tá tem bom. TDI. Você acha que ela precisa de ajuda? você caiu de Ele é carente. paraquedas aqui, oi, eu sou o Todinho e nessas últimas semanas minha vida virou de ponta cabeça. Últimas semanas ou últimos meses? Tudo Meses, né? começou quando eu tive a brilhante ideia de marcar um encontro com uma Não, garota que eu pera. conheci na Dark Web. Não. Ele pode ter demorado pra, né, pra editar, né? Essas coisas aconteceu muito, né? Só que demorou pra editar. É verdade. Vai. Oi? Morgana 84. Abre a porta, vai pra putaria, mano. E quando eu olhei pela janela, ela tava lá, me encarando fixamente. Ela só arrumou a cama e deixou um bilhete escrito: sempre ouço chamados ondulares, rapidamente reconheço outros. Sempre ouço chamados ondulares, rapidamente reconheço outros. O maluco tá pensando Sempre nisso ouço até hoje. chamados ondulares, rapidamente reconheço outros. Hum, Tá ecoando na cabeça dele, tá ligado? É, velho. sempre ouço chamados ondulares, rapidamente reconheço outros. Hum, já Hum, sei. Acho que não. É. ué. Então eu tentei pesquisar Ah, isso no Google pra ver se eu encontrava alguma coisa relacionada e eu cheguei num livro chamado Livro do Desassossego. Quê? Tá pô. bom, né? Então eu já pensei, isso deve ser algum tipo de criptografia que eu vou precisar desse livro pra descobrir alguma coisa entre as páginas e não sei o quê. Então eu comecei a pesquisar sobre esse livro e ele basicamente fala como se o autor tivesse fundido a própria personalidade dele com a obra. Tanto que o livro é dito como se o autor fosse o Fernando Pessoa, mas o Fernando Pessoa não existe. Na verdade, esse livro foi escrito pelo Bernardo Soares. Só que ele se Ah, projetou tanto como um personagem de uma obra fictícia que ele se perdeu dentro dessa realidade. Então ele chegou num ponto de questionar sua própria existência. Ele fala que tudo que ele sente só é sentido para que ele possa escrever sobre aquilo. Então, basicamente, esse livro é uma doideira sobre personalidades e tem até uma parte que ele fala que ele criou várias personalidades nele mesmo. Supimpa? Tchacabum? Parece que tudo agora faz sentido. Então eu encontrei um PDF do livro e comecei a procurar pela frase do bilhete. Só que essa frase não existe nesse livro. Ué, Hã? tem alguma coisa errada. Então eu comprei o livro físico, porque eu imaginei que seria algo relacionado com as páginas ou algo assim, algum tipo de enigma físico que eu tenho que olhar pela perspectiva correta. E eu comecei a procurar pelas palavras-chave e anotar o número das páginas que elas aparecem pela primeira vez. Tipo, a palavra sempre aparece pela primeira vez na página 8. A palavra ovo Não. simplesmente não Ovo. ou, Ovo é foda. existe, o que quebra totalmente minha teoria. Droga. Mas e se eu tenho que pegar as palavras que não estão no livro? Eu tava prestes a perder muito tempo fazendo isso, mas graças à minha procrastinação eu decidi entrar nos comentários do vídeo. E eu vi um comentário que falava que se juntasse a primeira letra de cada palavra formava a palavra socorro. Ah.
Às vezes você pensa em algo tão complexo e acaba esquecendo de fazer o básico. Tomar Caralho. no cu o livro do desassossego, só veio pra tirar meu sossego. Mas, ok. Ai, que Ah, merda. Por que socorro? Ela tá precisando de ajuda ou algo assim? O nome dela Eu tentei Socorro. mandar mensagem pra ela, só que nada, ela simplesmente desapareceu completamente do mapa. Então eu resolvi analisar as gravações que eu tenho pra ver se eu encontrava alguma coisa, pra ver se eu deixei algo passar. Mas não tem absolutamente nada. Então eu comecei a estudar sobre transtorno dissociativo de identidade, que foi o que ela disse que tinha. E esse transtorno basicamente faz uma pessoa ter 2 ou mais personalidades. Tipo, tem gente que relata que tem mais de 15 personalidades. É meio doideira, mas Não consigo administrar uma personalidade minha. Imagina Imagina. 15. Ah, Puta que Luana tá pariu. doida. Verdadeiro psicopata. Né, mano? sei lá, tipo, a pessoa tem uma personalidade completamente diferente da outra. E eu confesso que eu achava que isso era palhaçadinha de jovenzinho de Twitter que gosta de inventar doença. Mas tem casos muito antigos sobre isso. Tem até um cara que a outra personalidade dele falava outra língua. Tipo, como é que finge isso, mano? Mas se a Morgana realmente tem transtorno de personalidade, o mais plausível é que essa outra personalidade dela tá colocando ela em risco de alguma forma. É como se ela tivesse escrito essa mensagem e se afastado pra tentar me proteger, porque como que eu vou ajudar ela sem ter nenhuma informação? Mas isso era o que eu pensava, até o Stalker voltar. Ele me mandou essa foto de um desenho numa folha toda cagada e tinha um dragão, um esqueleto voador voando em cima de um prédio, mas ele vai abduzir uma pessoa. Quê? E do lado tem um relógio apontando pra aparentemente 4 horas e É um Bluetooth, pô. Bluetooth. Bluetooth, ele... Eu baixei a foto e coloquei no editor de imagem pra olhar mais detalhadamente e ver se eu encontro alguma coisa. Eu comecei separando os tópicos pra tentar criar uma lógica. Do lado esquerdo tem um relógio, um Bluetooth e um número 12. O que isso quer dizer? Meio-dia pras 4 Bluetooth? E no lado direito tem Meio-dia um pras dragão 4. voador. Se você reparar bem na cabeça dele, tem o que parece ser uma seta. E parece que esse dragão vai abduzir um carinha que tá lá embaixo gritando: socorro! Oh meu Deus! O dragão vai me assassinar inteiro! E tem um prédio do lado dele. Mas qual o sentido disso? Por que isso tá desenhado em papel higiênico? Não faço a menor ideia. Eu passei muito tempo olhando pra essa imagem, tentando entender a correlação entre um dragão voador que vai abduzir um carinha com uma seta na cabeça e um relógio Bluetooth meio-dia. Então eu deixei isso pra lá e fui fazer outra coisa. Igual tudo na minha vida. E eu tava assistindo Jurassic Park. De Me novo, deixa, pô? é um dinossauro. Mas na cena final tem meio que uns esqueletos de dinossauro pendurado numas cordas, tipo num museu, assim. E isso me deu uma ideia. Então eu peguei a foto pra olhar e faz sentido, o dragão não tá voando, ele tá pendurado por cordas. Então esse papel tá querendo me indicar um local? Eu comecei a procurar por todos os lugares possíveis no Google pra eu descobrir onde tem um dragão pendurado em cima de um prédio. Eu comecei pelo mais óbvio, que é dragão pendurado em cima de um prédio. E nada. Então eu comecei a pesquisar por museus, porque isso muito provavelmente vai estar num museu. E eu comecei procurando pelos museus que eu conheço. Só que procurando por dragão eu não achei muita coisa. Então eu comecei a procurar por dinossauro. Mas não tem nada muito sólido, é só um museu que tem dinossauro. Isso é muito aberto, não significa muita coisa. Mas ligando as pistas, eu tenho um relógio, um dinossauro pendurado e um prédio. Então é isso que eu tenho que encontrar. A primeira coisa que vem na minha cabeça é o Big Bang. Então, Londres? Eu comecei a procurar por museus que tem dinossauro em Londres e eu encontrei alguns. Então eu comecei a olhar o catálogo desses museus pra ver se eu encontro algo parecido e nada. Essa merda não existe. Não tem nada sobre isso e é frustrante porque eu sinto que eu conheço esse lugar, mas eu não consigo lembrar. Essa sensação é uma droga porque eu sinto que a resposta tá na minha cara, mas eu não consigo resolver. Essa merda não faz sentido nenhum, porque se é um local, por que ele quer que eu veja? Qual é o ponto? E pra isso fazer sentido, tem que ter alguma coisa lá pra mim. Tem que ser um lugar plausível e não em Londres, do outro lado do mundo. Então eu comecei a pesquisar por todos os museus claro, que tem né? em São O cara Paulo não vai e em comecei a ver em Londres. qual deles tem um dinossauro pendurado em um prédio e um O relógio. cara tá E com a adivinha? mina, né? Não achei porra nenhuma. Ah, desisto, foda-se. Depois de um tempo eu tava conversando com um amigo sobre isso e quando eu mostrei a imagem pra ele, ele falou uma coisa que muda absolutamente tudo. Ele disse: um dragão voando em cima de uma biblioteca? Biblioteca, é isso. Eu tava achando que era um prédio, mas na verdade é uma biblioteca. E acontece que no nosso primeiro encontro, antes da gente voltar pro parque pra se despedir, a gente foi numa biblioteca lá perto, que é a Livraria Cultura, que fica na Avenida Paulista. E eu lembro claramente de lá ter um dinodragão pendurado no teto. Supimpa! Então na verdade o bilhete é um convite? Eu tenho que ir lá
Que lembrando. retardado do caralho, mano. Era um bagulho tão simples, ele procurando bagulho em Londres. O maluco já 4 foi lá e não lembra. Né, Lembra mano? direto. horas da tarde no dia 12? Mas tem um problema. Dia 12 já passou. Merda. Mas se você olhar bem, isso não é um número 12, e sim barra 2. Sim, E na mano. computação, a barra significa divisão. Então eu pensei, e se eu dividir o número de livros na estante por 2? A estante tem 44 livros. 44 dividido por 2 é 22, que é exatamente o dia de Bolsonaro. hoje. Puta que pariu, hoje é dia 22. Então eu saí correndo pra biblioteca porque só tinha algumas horas. E pra minha infelicidade tava um trânsito maldito. Mas eu consegui chegar a tempo. E lá tava ele, o dinossauro maldito voador. Eu sabia que eu Igualzinho, conhecia isso mano. de algum lugar. O E ele tava formato dele, tá apontando ligado? pra seção Kids. Agora tudo faz sentido. O carinha da carta não é um carinha do lado de um prédio, e sim uma criança numa biblioteca. Supimpa! Então eu já liguei o Bluetooth e saí caçando alguma coisa pela biblioteca igual idiota. E eu encontrei um Bluetooth chamado Root 13R Vive Firi NB Fiui. E na hora eu já saquei o que era, porque eu sou o todinho dos enigma. Root 13 é basicamente uma criptografia. Root vem de rotate e o 13 é que roda 13 vezes. Mas como assim roda? Bom, eu teria que te ensinar a história pra 22 explicar e 13. isso. Mas basicamente tinha um rei chamado Júlio César e ele queria mandar uma mensagem pra outro cara, mas ele não queria que ninguém soubesse o que estava escrito. Então ele criou um disco com 2 alfabetos alinhados. Assim, quando ele gira o disco, ele vai trocando uma letra pela outra. E a senha é quantas vezes ele girou o disco. Se ele girou 2 vezes, a senha é 2. Se girou 5, é 5. Se girou 13, é 13, que é o caso do Root 13, que é basicamente cifra de César da geração Z. E traduzindo o nome do Bluetooth, formava a frase "é invisível aos olhos", que é uma frase do Pequeno Príncipe, que na verdade é "o essencial é invisível aos olhos". Então eu peguei o livro e comecei a olhar pra ver se tinha alguma coisa escondida nele, mas não tinha absolutamente nada. Eu comecei a olhar todos os livros do Pequeno Príncipe um por um e nada. Então eu comecei a pensar que alguém tinha pegado o livro que eu precisava. E eu saí procurando pela biblioteca por alguém com aquele livro, mas não tinha ninguém. Que droga! Então eu fiquei sentado lá na biblioteca lendo O Pequeno Príncipe pra ver se eu encontrava alguma coisa, mas nada. Só que quando eu fui devolver o livro, eu percebi que na estante tinha um QR Code. Eu pensei que era coisa da biblioteca, sei lá, mas eu escaneei só por curiosidade. E tinha um tipo de criptografia, um texto esquisito. M5, G1, A1, A15, A9, C9. Cansei. Então eu comecei a pegar as letras e os números e comecei a caçar as páginas que elas estão. Tipo, na página 5 eu pego a primeira linha que aparece a letra M. Na página 1 eu pego a primeira linha que aparece a letra G, e assim vai. Mas tem um problema, não tem página 5. Droga. Então eu resolvi tentar usar o número de livros que tava na imagem que o Stalker me mandou, que é 42. Então eu fiz como se as letras fossem as colunas e os números as linhas. Então M5 é R, G1 é E, A1 é S, A15 é S, A4 é M, C9 é A, J6 é E, G1 é D, e assim forma Resamaed. Que eu fiquei na dúvida se eu tava fazendo na página certa ou se isso era um anagrama ou algo do tipo. Mas antes de tentar qualquer coisa, eu decidi inverter. Ao invés das letras serem as colunas, elas vão ser as linhas e os números vão ser as colunas. E assim M5 fica D, G1 fica E, A1 fica S, A15 fica C, A4 U, C9 L, J6 P e G1 fica E, que forma a palavra desculpe. Então é isso, tá certo. E traduzindo todo o resto fica: desculpe, mas essa é a única forma de enganar ela. Então, basicamente tem uma coordenada que dá num local que eu ainda não posso falar onde é porque o dia não chegou. É só dia 17. Então, tchau. Até logo. 17 de novembro, a gente tá no dia 5 de dezembro. Deu merda, o Todd morreu, a gente... Nossa, mano, fudeu. Porra. Vai sair vídeo. Daqui a 2 semaninhas, uma semana sai vídeo, tá editando, eu acho. Quando sair a gente vai reagir aqui, velho. Puta que pariu, mano. Nossa, mano. Se ele não tiver morrido, né, velho? Vai que ele morreu no dia 17 de novembro. 27. É dia 17, né? É 17. É, 17. Porra. Acho que ele morreu, mano. O cara é negativo demais, velho. Tórico. Ai, mano, o vídeo foi esse, velho. O react foi esse. O vídeo original tá aqui na descrição do vídeo. E a parte 1, 2 e 3 dos meus react tá aqui também, tá? E o canal do Daniel também passa lá. É isso, galera.
É isso, até o próximo vídeo e falou. Falou! Malzinho.